Bom, eu falava sobre o artigo 28, né? Aí queria passar para outro tema quente aqui, né, do financiamento de projeto e de lições que a gente aprendeu que podem melhorar e muito a financiabilidade, e são coisas que vale a pena a gente estar atento para ver se o contrato contempla isso quando a gente está olhando a possibilidade de financiar um projeto também. Estou chamando essa última parte aí da nossa conversa, né? Fiz um catado de elementos, proteger a dívida ou proteger a viabilidade financeira, ou os dois, né? O primeiro deles é o gatilho de investimento. No caso da concessão de Viracopos, mas esse não foi o único caso, não foram só casos que teve recuperação judicial que inspiraram, né, essa reflexão. Aconteceu o seguinte, a concessionária foi muitas vezes obrigada a fazer investimentos que se materializaram sem uma demanda por esses investimentos, né? E aí sem uma geração de caixa que pagasse esses investimentos. Quando os contratos de concessão começaram a ficar mais detalhados, menos lacônicos, qual era a preocupação? Ora, a gente não pode aceitar propostas em licitações que prevejam um baixíssimo valor de tarifa, mas no fim a concessionária não faça investimentos, né? Que é o que viabiliza o bem-estar do usuário, que é o que viabiliza o adensamento da infraestrutura, né? Novos ativos de infraestrutura. Então, os contratos costumavam ser muito amarrados. Olha, você vai fazer esse investimento e nesse cronograma, né? Porque também tirava o incentivo para você atrasar os investimentos e, com isso, ganhar mais caixa, né? O que passou a ser problemático, né? Quando o contrato tinha uma ambição muito grande de fornecer um ativo, né, bem completo, com bastante obras, e a demanda ainda não tinha chegado lá. Como é que a gente resolveu isso na prática? Com o gatilho de investimento, né? Alguns investimentos só são exigíveis depois que você verifica uma certa demanda. A gente vê isso em uma série de categorias de ativos, né? Então, são obrigações de duplicar, de fazer uma faixa adicional só depois que verificado um certo volume de tráfego, obrigação de fazer uma nova pista do aeroporto também só depois que você materializa uma certa demanda. E eu trouxe um caso aqui bastante interessante, que é o da concessão das linhas 8 e 9, que houve a obrigação de trocar a sinalização, que é um investimento bastante relevante, trocar a sinalização dos trens apenas depois que houvesse certeza que estava saturada a sinalização existente. Esse contrato de linhas 8 e 9 traz uma regulação bastante interessante de novos investimentos. Você tem os investimentos contingentes, que são os investimentos que necessariamente a concessionária vai ter que fazer, ela só não sabe quando, e aí os investimentos adicionais que pode ser que ela não seja obrigada a fazer. Nesse caso, tinha um gatilho claro e um esforço muito grande da equipe técnica e de engenharia. Falar, poxa, mas que dia, em que momento que eu posso obrigar a fazer esse investimento que é tão relevante, né? Então, a obrigação de adquirir uma nova, de fazer uma recapacitação do sistema de licitação, ela encontrava o seu gatilho mediante a apresentação do histórico de demanda das estações dos últimos 6 meses, por hora e sentido, contemplados os números de embarque e desembarque em cada linha, e demonstração de recorrência constatada quando o carregamento hora sentido for superior a 40 mil passageiros em cada uma das linhas e, no mínimo, 50% dos dias úteis compreendidos nos 6 meses anteriores, incluídos os dias atípicos, que eram dias de jogos, feiras, que tinham uma demanda muito grande para o metrô. Então, eu trouxe esse caso porque demonstra aí um esforço importante do estruturador, né, uma evolução dos nossos contratos, de em vez de simplesmente travar uma lista de investimento, conseguir dar alguma flexibilidade para que a concessionária não entrasse aí no risco de fazer o investimento e não ter uma demanda correspondente que permitisse a amortização dos valores dispendidos.
Esse mesmo contrato de linhas 8 e 9, como eu disse, traz um outro elemento bastante importante para proteger a dívida, né, para não deixar o financiador numa situação pior do que a que ele projetava quando financiou o projeto, que é a limitação de investimentos adicionais. O que acontece com o investimento adicional, principalmente no fim do contrato? O investimento adicional traz uma situação que pode embutir um conflito de interesse entre a concessionária e o financiador. Por quê? A concessionária, sobretudo se ela se remunera de maneira importante na obra, ela tende a querer fazer investimentos adicionais, porque ela vai ter, né, uma remuneração na obra, enquanto para o financiador isso não é uma coisa boa, porque está chegando ao final da concessão, então, ao final do período de percepção de tarifa, né, pode ser que o ativo seja indenizado como investimento feito e não amortizado, mas isso vai ter um tempo, e a concessionária vai ter um gasto financeiro, ela vai ter uma pressão no caixa dela que vai competir, pode ser que compita com o repagamento da dívida de longo prazo. Então, a concessionária quer fazer novos investimentos, também ela pode ter, né, outras questões ali na relação com o poder público, e para o investidor não é o ideal que ela faça isso, que ela assuma essa obrigação. Por isso que a gente fala proteger a dívida, né, que é não colocar despesas que venham antes da dívida, né? Porque se ela assinar um aditivo, obviamente ela vai priorizar a realização desse investimento. O contrato de linhas 8 e 9 trouxe uma limitação, olha, investimento adicional só até 5% do valor estimado do contrato, então tem uma limitação percentual, e também as condições dessa obrigação de novo investimento não poderiam deixar a nota de crédito, não da concessionária, do projeto pior. Porque também é uma outra questão, né? A concessionária ela pode querer, olha, eu quero fazer um investimento adicional e receber o reequilíbrio por prazo, porque eu fico mais tempo operando a concessão. Para o financiador, muitas vezes não é o mais seguro, né? Ele fala, ah, não, você vai assumir o investimento adicional, mas você vai receber o reequilíbrio em dinheiro, porque aí eu sei que você não vai ter nenhuma dificuldade de caixa para terminar de quitar o seu financiamento. Entre um e outro, né, para não deixar travado, poxa, não pode prazo, só pode dinheiro, qual foi a solução? Determinar que fosse mantido o rating do projeto depois de incluído o novo investimento. Então, essa é uma técnica que permite trazer uma segurança adicional para o financiador durante a execução do contrato. E aí, também no sentido de proteger a viabilidade financeira do contrato e também a dívida, trago aqui um exemplo de prerrogativa do financiador, que dessa vez não é uma prerrogativa nem de fazer step-in e nem de receber informações sobre o passivo regulatório. Eu vou sair daqui convencendo o pessoal a gostar do acordo tripartite, mas também com o compromisso de buscar melhorar o acordo tripartite, que são direitos de informação sobre o que acontece na perspectiva de caixa da concessionária. Peguei aqui um caso, está no contrato de concessão do lote 1 do Paraná, que diz o seguinte: no âmbito da revisão ordinária a cada 5 anos, o saldo da concessão terá seu uso autorizado pela NTT, considerando a aplicação planejada e proporcional dos recursos vinculados existentes em relação ao prazo da concessão, considerando a perspectiva de necessidades atuais e futuras. Se você tem a conta vinculada ali, tem um saldo da concessão, sobrou dinheiro, o que a gente faz com aquilo? Tem três possibilidades: recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em decorrência de pleitos julgados procedentes em favor da concessionária, ótimo, não traz nenhuma preocupação do ponto de vista da dívida. Inclusão no contrato de obras e serviços não previstos inicialmente no PER, desde que tais obras e serviços não integrem o estoque remanescente de obras integrantes do estoque de melhoria. Você já começa a pensar, poxa, tem uma inclusão de obra aqui, como é que isso vai ser regulado? Que horas isso vai ser informado para o financiador? Olha, tem um saldo da concessão, mas esse dinheiro não vai pagar reequilíbrio, vai ser usado para um novo investimento.
E, por fim, reversão para a modicidade tarifária mediante a redução dos valores da tarifa de pedágio. Eu já fui a favor de incluir uma cláusula nos contratos dizendo que, caso fosse assinado o acordo tripartite, o financiador teria direito a receber do poder concedente toda vez a informação, toda vez que acontecesse esse tipo de evento. Então, veja bem, a gente tem um saldo da concessão, né? E aí o poder concedente resolve reverter isso para a tarifa. O que ele faz? Ele adianta dinheiro para a concessionária, para que a concessionária, né, compra créditos, talvez, para que a concessionária possa cobrar uma tarifa menor. Entra um dinheirão no caixa da concessionária, a concessionária só vai pagar a amortização do financiamento conforme devido no contrato, então ela vai pagar as parcelas vincendas e como ela tem sobra de caixa, ela reconhece isso como receita e distribui dividendos. Por exemplo, vamos imaginar esse cenário. Veja, me parece que é importante que o financiador fique sabendo disso. Porque o financiador pode, inclusive, dizer, olha, ok, você vai ter uma entrada de caixa aqui extraordinária, mas você vai cobrar menos tarifa durante o restante do prazo da concessão. Portanto, eu considero que você não deva distribuir dividendos ou não distribui um valor menor de dividendos, faça aqui uma conta reserva, quite o financiamento de maneira proporcional, tá certo? Para acomodar a diminuição da tarifa que você vai arrecadar no futuro. Então, isso é apenas um exemplo de como que o financiador, para além do passivo regulatório, é importante que ele vá recebendo outras informações sobre a vida financeira da concessão, para que ele possa se programar e ter certeza de que a dívida dele não está exposta a um risco de crédito maior do que o que ele precificou quando ele deu o financiamento, claro, considerando esse aumento de exposição do risco que ele pode controlar, né? Porque vai ter eventos que o financiador não controla. Mas esse, por exemplo, era um dos que ele pode controlar, ou pelo menos ter uma informação mais precisa sobre o que acontece com a concessão. E, por fim, terminando aqui essa nossa última aula, então, separei para falar um pouquinho sobre o que acontece quando o financiador são 15 mil debenturistas, né? Nesse exemplo que eu dei, em outros casos, poxa, o financiador ele tem que saber qual é o passivo regulatório, ele tem direito. O financiador tem que saber quando a concessionária vai ter um aumento de caixa, mas isso vai reverter para a modicidade e ela vai arrecadar menos tarifa. Nesse caso, a gente está sempre pensando, o financiador vai fazer step-in, não vai fazer step-in, vai exigir a venda da concessão. Nesse caso, pessoal, a gente está pensando sempre num financiador profissional, né, altamente especializado e nem um pouco pulverizado, né? Então, pensando num banco ou num sindicato de 3, 4 bancos, poucos instrumentos financeiros. Mas a gente passou para um cenário no Brasil que convive, né, em que o financiamento de projeto dos grandes bancos convive com o financiamento via debêntures incentivadas. Tem outros instrumentos também, tem o FIPE, mas a debênture incentivada traz esse cenário impressionante, né, de você não ter um financiador, mas 15 mil financiadores, 20 mil financiadores de um projeto de infraestrutura. Isso aconteceu, claro, as concessões são ativos de uso compulsório, são monopolísticos, né? Então tem a expectativa de que você está, na verdade, comprando um fluxo de caixa quando você compra uma debênture de um projeto de infraestrutura, mas o grande financiador da adoção da debênture como instrumento de financiamento do investidor pessoa física foi, sem dúvida, o incentivo da isenção do imposto de renda, né? E o que acontece? A debênture é um instrumento de dívida, mas, por outro lado, ela é um valor mobiliário, né? Pode ser um valor mobiliário, dependendo da forma de emissão. E se for um valor mobiliário distribuído para o mercado, o investidor vai passar por uma oferta pública que ajuda, né, a ter uma transparência,
a permitir que os investidores tenham bastante informações sobre o projeto, mas nem sempre são informações que o investidor, pessoa física, domina. E os debenturistas que estão aí pulverizados, eles vão se manifestar quando tiver que tomar uma decisão a respeito do financiamento por meio das assembleias gerais de debenturista. É muito mais difícil convocar e colher a manifestação de milhares de debenturistas do que reunir 3, 4 bancos, né? E as primeiras debêntures de infraestrutura que foram sendo feitas numa tentativa de demonstrar uma governança muito apurada, elas tinham quórum de aprovação das decisões em Assembleia Geral de Debenturistas altíssimo, 90%, 80%. Quando esses projetos começaram a precisar ser reestruturados, a gente aprendeu que, na verdade, isso não é a melhor governança, porque é muito difícil unir todos esses debenturistas, né? Muito mais difícil do que unir numa sala os representantes de 3, 4 financiadores financeiros, bancos, né, especializados. O processo é muito mais moroso. No caso da rodovia dos Tietês, rodovias do Tietê, tem um evento ali em que é preciso deixar de contratar um seguro e depois contratar o seguro. E se vocês acompanharem, dá para ver a quantidade de vezes que teve que ser convocada uma Assembleia Geral de Debenturistas até poder tomar uma decisão. A gestão do dia a dia da relação do debenturista com a emissora, ela é feita pelo agente financeiro, né? Aí você tem um agente centralizado, mas ele não toma todas as decisões relevantes. E, inclusive, o caso da rodovias do Tietê, depois da Light, acho que deixou, inclusive, bastante evidente o papel do agente financeiro, né? Ter um agente financeiro diligente, cuidadoso, pode fazer bastante diferença para a saúde financeira desses investimentos. Com relação ao quórum, a escritura de debênture também tem casos de vencimento antecipado automático, né? Se acontece alguma coisa muito grave, tem o vencimento antecipado da debênture. Isso também foi uma coisa que a gente começou a pensar com mais cuidado, porque se você tem o vencimento antecipado automático, não há nada que fazer quando acontece aquele evento. A consequência é muito drástica. Então, quais eventos devem chamar isso, né? Será que não seria o caso deixar um vencimento antecipado não automático e, portanto, permitindo convocar a Assembleia de Debenturistas, ver com os debenturistas se é mesmo o caso do vencimento antecipado? Várias questões que se apresentam quando a gente não vê mais, de novo, o financiamento por agentes super especializados, mas o financiamento por pessoas físicas, né, de maneira muito pulverizada, o que é a melhor governança e o que é o mais adequado quando você tem esse tipo de financiador, né? É um project finance completamente diferente, em que você considera a proteção da dívida, mas também a proteção, o que faz sentido, né, para aquele tipo de investidor que não tem os mesmos instrumentos que o investidor instituição financeira super especializado. Em termos de apresentação, o que eu tinha para hoje é isso. Eu vou parar de compartilhar aqui. Queria saber se vocês têm dúvidas, palpites, reclamações, se alguém quer contar um caso aí que está vendo recentemente. Rafa e Luísa, eu acho melhor vocês terem uma dúvida, porque senão eu vou ficar muito constrangida. Ronaldo, que sempre participa muito. Não, estou aqui, tudo certo. Obrigado. Fui tirando minhas dúvidas ao longo do início da aula.
Ó, se ninguém tem dúvida, assim, eu vou deixar meu e-mail aqui à disposição. Não recebi nenhuma dúvida na semana passada, mas enfim, se alguém quiser trocar uma figurinha, pedir cópia da jurisprudência que a gente discutiu aqui, indicação de texto, de algum exemplo, algum caso que a gente mencionou, que tenha maior interesse, eu fico super à disposição. Bom, eu vou agradecer então a presença e a paciência de quem ficou até o final. Acho que essa é a última aula, né? Novembro já está aqui, né? As pessoas já descobriram que o mundo vai acabar, né? Em 31 de dezembro de 2025. Felizmente chega o fim do ano, aí não acaba, tá todo mundo, mas tá todo mundo, imagino que já numa grande correria. Então, queria agradecer quem teve aqui a paciência de nos acompanhar e qualquer dúvida eu fico à disposição. Obrigada, gente. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, professor.